Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer a correção das nossas atividades que eu enviei no dia 22 de abril, tá ok? Bom, eu estou fazendo um teste hoje, ver se vai funcionar direitinho esse vídeo para a gente poder continuar as nossas aulas dessa forma também. Gostaria também que vocês me dessem algum retorno, se vocês gostaram dos vídeos no YouTube, se está funcionando, se vocês estão entendendo bem o conteúdo, tá? E espero que todos tenham feito tudo certinho, todos os exercícios no caderno, para a gente conferir depois, né? No nosso retorno. Espero que seja em breve, tá, gente? Então vamos lá para a correção. Os exercícios eram sobre cadeia alimentar, né? E sobre as teias alimentares, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e que tenham conseguido fazer todos os exercícios, tá, gente? Bom, vamos lá então para essas atividades. Bom, eu coloquei para vocês que vocês deveriam copiar e responder no caderno as questões, tá? Então, primeira pergunta, o que é uma cadeia alimentar? Então, cadeia alimentar é a sequência de seres vivos que se alimentam, né, uns dos outros. Então, sequência de interações entre diferentes organismos que servem de alimento uns para os outros. Inicia, né, pelo produtor, aí depois nós temos os consumidores primário, secundário, terciário e os decompositores. Tá? Número 2. Como são chamados os herbívoros na cadeia alimentar? Então, o que é um ser herbívoro? É aquele que vai se alimentar diretamente da planta, né? Do vegetal. Então, os herbívoros, eles se alimentam direto do produtor, né? Que são as plantas. Então, os herbívoros, eles são consumidores primários, tá? E eles estão no segundo nível trófico. Então, são chamados de consumidores primários e pertencem ao segundo nível trófico. Número 3. Como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Então, aqueles que têm uma alimentação bastante variada, né? Como nós, seres humanos. Como os cães também, gato, a galinha, né? Tem vários animais que são chamados de onívoros. Se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Então, aí, onívoros. Número 4. Como se chamam os seres que produzem o seu próprio alimento? Os produtores, os fotossintetizantes, né? E eles são seres também autótrofos, tá? Então, os seres que produzem seu próprio alimento são os produtores. E aí nós temos todas as plantas, nós temos as algas também e algumas bactérias, tá? Então, produtores são seres autótrofos que são capazes de produzir o alimento utilizando, né, a luz do sol, a água e o gás carbônico. Tá? Então, eles são fotossintetizantes também. Número 5. As bactérias e os fungos são categorizados como? E aí eu falei para vocês na aula passada que as bactérias e os fungos são seres decompositores, né? Eles conseguem decompor toda a matéria morta, eles se alimentam de restos, né? De vegetais, de animais, e eles conseguem tornar essa matéria substâncias bastante simples que vão retornar para a natureza e vão ser utilizadas novamente, né? Principalmente pelos produtores. Então, as bactérias e os fungos são decompositores. Número 6, explique qual é a importância dos decompositores na natureza. Então, gente, os decompositores, eles se alimentam de partes mortas ou resíduos de outros seres, portanto, evitam o acúmulo de restos e dejetos nos ecossistemas. Eles conseguem fazer toda a reciclagem dos nutrientes na natureza, né? Eles não deixam que se acumulem restos de animais e vegetais. Número 7 era para vocês explicarem a função e construir uma cadeia alimentar com os seguintes seres:
gafanhoto, capim, cobra, sapo, bactéria e águia. Então, vocês teriam que colocar na ordem certa, né, dentro da cadeia alimentar, esses seres vivos. Então, nós sempre começamos a nossa cadeia alimentar pelo produtor, né? Então, o produtor é o capim. O capim, ele vai servir de alimento para o gafanhoto. Então, o gafanhoto é o consumidor primário, que vai servir de alimento para o sapo, que vai ser um consumidor secundário, que vai servir de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário, e essa cobra vai servir de alimento para a águia, que é o consumidor quaternário. Agora vamos ver, tá? Ó, capim, produtor, gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário, águia, consumidor quaternário. E todos eles, né, após morrerem, eles vão se decompor na natureza através da ação das bactérias juntamente com os fungos, né? Então, as bactérias estão aqui como decompositoras. Ok? Entendido? Pessoal, aqui eu coloquei para vocês exemplos de cadeias alimentares, tá? Então, aqui nós temos, ó, essa mesma cadeia que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, aqui nós temos produtor, que é o capim, né? Aqui tá mostrando um solzinho, o capim recebendo essa energia, né? Faz a fotossíntese, produz alimento, serve de alimento, então, para o consumidor primário, que vai servir para o secundário, para o terciário, para o quaternário aqui, ou final, e os decompositores, que são os fungos e as bactérias. São só exemplos, então, de cadeia alimentar. E aqui está o nosso exercício número 8, que eu pedi para vocês identificarem, né, nessa figura, qual é o nível trófico, né, de cada organismo vivo. Então, aqui está perguntando quem é o produtor. Então, nesse caso aqui, nós temos o número 1 e o número 6 produtores, né, seres autótrofos fotossintetizantes. Na letra B, pergunta qual é o consumidor primário. Nesse caso, nós temos 2 consumidores primários, que se alimentam diretamente dos vegetais, tá? Então, aqui nós temos o número 2 e o número 4, que são consumidores primários. Letra C, quem é o consumidor secundário? Bom, o consumidor secundário é aquele que vai estar se alimentando dos primários. Então, ali, a serpente, ela pode se alimentar tanto do ratinho quanto do cervo, tá? Consumidor terciário, nós temos ali representado pela águia. Então, a águia, ela vai se alimentar da serpente, da cobra, que é o consumidor secundário. Portanto, a águia é consumidor terciário, tá? No número 9, eu pedi para vocês observarem a cadeia alimentar e responder as questões, certo? Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar aquática, né? Onde nós temos a alga, que é o produtor, microcrustáceos, que são os consumidores primários, os peixes, que são consumidores secundários, e o homem, que está como consumidor terciário, tá? Então, na letra A, pergunta qual é o produtor dessa cadeia alimentar. Então, o produtor aqui, nesse caso, são as algas, porque são os organismos fotossintetizantes, né? São autótrofos, vão conseguir produzir o alimento. Letra B. Qual o lugar que o ser humano ocupa nessa cadeia alimentar? Então, aqui nós temos o ser humano como consumidor terciário, tá? No número 10, está dizendo o seguinte, que tipos de organismos devem estar necessariamente presentes em um ecossistema para que ele se mantenha. E aí vocês tinham 4 opções. Mas vamos pensar o seguinte, para que um ecossistema se mantenha, nós temos que ter os organismos que produzem o alimento, não é verdade?
Então, os produtores são essenciais em qualquer ecossistema, tá? Eu posso ter um ecossistema predominantemente com árvores, né? Só que essas árvores, elas morrem também. Elas deixam vestígios na natureza. E para que sejam decompostas essas partes de árvores, nós vamos precisar de quais organismos? Dos decompositores, né? Que vão fazer a reciclagem e vão devolver os nutrientes para a natureza. Então, na verdade, para que o ecossistema se mantenha, os principais organismos vão ser os produtores e os decompositores. Tá? Então, aqui, letra A, herbívoros e carnívoros? Não, né? Porque eles necessitam de outro alimento, de outro ser vivo para obter alimento. Herbívoros, carnívoros e decompositores? Também não, né? Porque nenhum desses consegue produzir alimento. Letra C, sim, produtores e consumidores, como eu já expliquei para vocês. Letra D, produtores e herbívoros? Não, aqui está faltando os decompositores, né? E aí eu deixei um desafio para vocês encontrarem imagens de seres vivos em jornais, revistas e livros e montar uma teia alimentar no caderno de vocês. Quem não fez ainda, vai fazer hoje, porque eu quero fotinhos dessas teias alimentares que vocês construíram. Tá ok? Então eu estou aguardando hoje imagens das teias alimentares e vou estar anotando aqui no meu caderninho o nome de todo mundo que fez. Tá, gente? Aqui tem um exemplo, né, de uma teia alimentar, onde temos vários organismos, né? Temos produtores, consumidores primários, secundários, terciários. Lembrem que sempre nas teias alimentares, um organismo ele pode estar servindo de alimento para diversos organismos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui do gafanhoto, tá? Deixa eu colocar um apontador aqui para vocês conseguirem ver melhor o que eu estou falando. Então, aqui, ó. O gafanhoto, nesse caso, ele se alimentou direto do produtor. Então, ele é consumidor secundário. Esse gafanhoto, ele pode estar servindo de alimento para o besouro carnívoro, ou então para uma andorinha, ou para um escorpião, ou para o sapo, tá? Então, na natureza, esses organismos, eles podem ora serem, por exemplo, consumidores secundários, ora terciários. Exemplo aqui o sapo, ó. Quando o sapo se alimenta do gafanhoto, ele é consumidor secundário, né? Deixa eu ver de que mais que esse sapinho está se alimentando. Do rato. Quando ele se alimenta do rato, também ele vai ser consumidor secundário, né? Aqui, o besouro. O besouro, ele tá servindo de alimento para o escorpião aqui e para a andorinha. Quando essa andorinha se alimenta do besouro, ela vai estar sendo consumidora terciária, porque aqui, ó, o besouro é consumidor secundário, ele se alimentou do gafanhoto. Mas se a andorinha se alimentar direto do gafanhoto, ela vai ser consumidora secundária, tá? Então, ora na natureza o consumidor ele pode ser primário, secundário, terciário. Então, observem bem, né, como é que vocês vão colocar esses organismos aí na teia alimentar de vocês, tá, gente? Então, eu vou esperar que vocês me enviem fotinhos das teias alimentares que vocês fizeram e eu vou postar, né, esse vídeo que eu tô fazendo aqui no YouTube. Espero que tenha dado certo já, porque é um teste que eu tô fazendo, tá, pessoal? Sem pretensão nenhuma de virar youtuber, mas devido à necessidade, eu acho que vocês gostaram, né, dessa metodologia. Então, eu vou postar no YouTube e lá vocês podem comentar, ver se está funcionando, né? Me dizer, me dar algum retorno sobre essa nova estratégia, tá? Então, fiquem bem, fiquem em casa, tô com saudade, louca para voltar para a sala de aula, mas eu espero que vocês estejam conseguindo
estudar direitinho, né, em casa, tá, pessoal? Aqui eu coloquei um outro exemplo, ó, de TI alimentar. Se vocês quiserem dar um pause aí, dar uma olhadinha, tá mostrando onde estão os produtores, os consumidores primários, secundários e terciários, tá? São exemplos, então, para ajudar vocês na construção da TI alimentar de vocês, tá? Então, beijos para todos, cuidem-se e até o nosso retorno, tá, pessoal? Agora eu preciso voltar aqui para finalizar a gravação. Tchau, tchau, beijo!